Formação corporal. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui falando hoje com vocês sobre atividade física, porque era um grande calcanhar de Aquiles meu, imagino que seja um calcanhar de Aquiles de muita gente aqui, por N motivos. Um dos dois, ou você é aquela pessoa que nunca conseguiu sair do sedentarismo, comece e para, comece e para, comece e para, ou você é aquela pessoa que treina, 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 treina e não vê resultado. Independente de qual for o cenário hoje, a gente vai te ajudar a transformar isso para você nunca mais falar assim: ai, mas eu não consigo, minha barriga não seca, porque agora ela vai secar, tá bom? Então, essa semana inteira, né, a gente vai estar aqui ao vivo compartilhando os segredos de emagrecimento, os hábitos saudáveis que fazem esses resultados maravilhosos do STC, o Sistema de Transformação Corporal. E lembrando que o conteúdo de nenhuma plataforma digital tem o intuito de substituir uma consulta com um médico, um nutricionista, um educador físico. Você sempre tem que buscar um profissional para te orientar. Agora, antes da gente mergulhar no tema, eu quero saber de todo mundo aqui, de 0 a 10, que nota você dá para você mesmo pelo seu dia de ontem? Qual nota que você dá pelo seu dia de ontem? Digita aí, quero saber qual a nota que você dá para você. E ó, tá tudo bem se você se der uma nota abaixo de 6 ou abaixo de 5. Você tá aqui para aprender, não é mesmo? Você tá aqui para aprender. Então, ontem, inclusive, foi uma aula super legal. É uma aula que, para mim, é muito importante, porque muito daquilo ali eu não sabia e muito daquilo ali me impedia de emagrecer. Então, ontem a gente falou sobre como o nosso corpo perde peso, como o nosso corpo ganha peso. Então, você agora já sabe que caloria é uma medida de energia, que se a gente come mais calorias do que a gente gasta, a gente engorda. Se a gente come a mesma quantidade de calorias que a gente gasta, a gente mantém o nosso peso. E para perder peso e perder gordura, eu preciso fazer o déficit calórico, ou seja, comer menos calorias do que eu gasto por dia. Agora, vimos também que caloria não é o nome do jogo. Caloria é importante, sim, mas se eu emagreço só diminuindo a quantidade de calorias, quem lembra da fotinho da falsa magra? Que era uma magrinha do lado, as duas moças que tinham emagrecido, uma com o rosto. Vou até compartilhar para ficar bem nítido para gente poder falar. Peraí, alô, produção, libera a minha. Ah, muito obrigada. Agora eu consigo compartilhar. Aqui, ó. Vocês lembram dessa daqui? A diferença entre um emagrecimento saudável e sustentável, uma pele bonita, cabelo farto, unha forte, é porque não é só calorias que a gente tem que ficar atenta. É a nutrição, os macro e micronutrientes adequados. Macronutriente, agora você já sabe, proteína, gordura e carboidrato, micronutrientes, vitaminas e minerais, e fibras e etc. E que a gente precisa de uma dieta que respeite 5 pilares para conseguir emagrecer e ficar bonita como essa moça da direita. E os 5 pilares são os 5 pilares da dieta que vai fazer você emagrecer e nunca mais engordar. Tem que ser uma dieta nutritiva, variada, balanceada. Tem que ser proteica para você não sentir fome e conseguir emagrecer bonito assim. E por último, ela tem que ser deliciosa. Sem esses 5 pilares, a gente emagrece e volta a engordar, ou emagrece e fica doente com essa carinha, essa pele mais marcadinha, como tá a da moça da esquerda, sem tônus muscular. Você vê até a postura dela, né? Mais assim, curvadinha para frente. Você vê que ela não tem esse tônus muscular que tem essa moça linda aqui da direita, que fez um emagrecimento adequado, né? A gente também entendeu a diferença entre emagrecimento e transformação corporal, como a gente pode ver aqui nessa foto, certo? E a gente já entendeu, pessoal, que Peraí, deixa eu parar de compartilhar, que agora a gente já entendeu essa parte. Beleza. A gente viu que a alimentação é fundamental. Só que aí vem o negócio. O déficit calórico e a alimentação balanceada vai te levar até uma parte do caminho. Se você fizer só dieta, ou seja, controlar aquilo que você come, mesmo com tudo aquilo que a gente falou ontem,
você vai ficar magra. Sim, você vai ficar magra. Mas se você quiser ficar definida, com o corpo tonificado e ter saúde a longo prazo, você precisa fazer atividade física. O seu corpo foi feito para se movimentar. Você foi feita para estar em movimento. Sedentarismo, inércia, não é saudável. Então, quando a gente fala de atividade física, pô, não preciso nem ir longe. Qual é a orientação da Organização Mundial da Saúde? Que todos os seres humanos, todos os adultos, principalmente, né, essa orientação para adulto, que faça de 20 a 30 minutos de atividade física leve a moderada diariamente para ter uma vida longa e saudável. Essa é a orientação da Organização Mundial da Saúde. Se a gente fosse colocar em percentual, olha que interessante. O que eu diria para vocês, baseado em toda a minha experiência, em toda a equipe que trabalha comigo, 80% do seu resultado é o que você come. 20% do seu resultado é atividade física. 100% do seu resultado é a sua atitude. Porque chega uma hora que não dá para você continuar fazendo déficit calórico, ou seja, comendo menos calorias. Não adianta. Seu corpo se acostuma com aquela quantidade de energia, e aí, para você continuar evoluindo, você tem que fazer atividade física, tem que gastar de outro lado. Então, isso é importante para a gente alinhar as expectativas aqui, né? Ah, eu nunca consegui treinar, tal. Calma, a gente vai te ajudar a sair do sedentarismo, mas entende que quando você faz atividade física, você aumenta o seu gasto calórico. Vamos colocar, fazer uma continha básica aqui, olha só. Se você fizer 20 minutos de atividade física e nesses 20 minutos você fazer 200 calorias, você gastar 200 calorias, ali naqueles 20, e eu já vou te mostrar como é que você pode gastar 200 calorias em 20 minutos, tá? Num dia, pode não representar nada. Mas se você repetir esses 20 minutinhos por 30 dias, 200 vezes 20 dá 6.000 calorias. E ontem a gente aprendeu que a cada 7.000 calorias a menos que eu economizo, eu aproximadamente elimino 1 quilo. Então, olha só que legal isso. 20 minutinhos. 20 minutinhos, 200 calorias por dia. Só por isso você pode eliminar praticamente 1 quilo na balança. Agora, isso é o ponto número 1. Segundo ponto, que eu quero que você preste atenção, que é muito importante. A atividade física vai te ajudar na construção da sua massa muscular. E isso eu tenho que enfatizar. Isso é importante que você entenda assim, porque, gente, a massa muscular é o que determina a quantidade de calorias, é um dos fatores determinantes da quantidade de calorias que você gasta por dia. Ou seja, quanto mais músculo eu tenho no meu corpo, mais calorias eu gasto para me manter viva. Por isso que a dieta tem que ser proteica. Lembra? A gente falou desde a primeira aula. Por isso que todas as alimentações do desafio têm proteína. Por isso que quando você come só uma frutinha no lanche, tá errado. Não é esse o caminho. A gente tem que ter proteína. Então, pessoal, a atividade física ajuda a ganhar massa muscular. Sem fazer atividade física, você não ganha massa muscular. Então, é muito importante a gente entrar com as duas frentes. Diria até três. Três frentes. Vou falar. Frente número 1, alimentação. Frente número 2, atividade física. Frente número 3, o sono de qualidade. Mas hoje a gente não vai falar sobre sono, tá bom? Terceiro, atividade física é terapêutico. Vocês sabiam que a atividade física é o melhor, maior antidepressivo e é gratuito? Você pode estar se sentindo triste, você pode estar passando por um momento difícil na sua vida, eu não sei o que está acontecendo, eu espero de coração que esteja tudo bem. Mas se você está passando por um momento difícil, eu garanto que se você fizer atividade física, você vai se sentir completamente diferente. Eu não conheço ninguém que começou a fazer uma atividade física e falou assim, ah, eu estou me sentindo pior. Não. Mas todo mundo, mesmo depois de um dia cansado, mesmo depois de um dia difícil, quando faz atividade física, fala assim: nossa, ainda bem que eu vim, ainda bem que eu fiz. Porque isso, pessoal, acontece que quando a gente faz atividade física, a gente libera hormônios, como a Cris falou na live inicial, como endorfina, dopamina, serotonina, que faz a gente se sentir bem, que faz a gente se sentir mais leve, que faz a gente ter mais disposição, oxigena o cérebro, que melhora a tua capacidade de concentração.
Olha só que lindo isso. Influencia diretamente na relação que você tem com a comida e tudo mais na sua vida. Então, a atividade física é muito mais do que só fazer uma caminhadinha, ou só fazer um treino, ou só ir para academia. Não. E o quarto ponto positivo que a gente tem que falar sobre atividade física são quatro, tá, pessoal? Para fechar. O quarto ponto positivo, se eu ainda não te convenci a fazer atividade física, esse é o quarto, é que é a construção da sua nova identidade. Contar para vocês que a Mariana de antes pagava academia e não ia. Nossa, quantas vezes paguei a academia e não fui? Quer dizer, ia na primeira semana e logo depois eu parava de ir. Eu sentia que aquele ambiente não era para mim, eu me sentia deslocada, eu me sentia feia perto das outras mulheres que eu via ali. Eu não me gostava, eu não gostava de olhar eu no espelho. Aquela menina meio baixinha, camiseta larga, legging, meio que sem saber o que estava. Eu me sentia deslocada. Eu achava que aquilo ali era atividade física. É muito mais do que você ir numa academia. E se você está indo numa academia e está se comparando com as outras pessoas, para com isso, porque ninguém tem a sua história. Você está reescrevendo a sua história agora, aqui com a gente. E a gente vai te ajudar a fazer isso. Então, pessoal, quando a gente faz atividade física diariamente, a gente começa a se enxergar de maneira diferente. E isso se manifesta também na dieta e nos outros hábitos também. Então, gente, antes da gente falar sobre estratégias, tem alguns mitos que a gente precisa derrubar aqui. Porque esses mitos, eles estão te segurando e você nem está sabendo. Mito número um, que muita gente acredita, é que para você ficar saudável e definida, você não precisa passar horas na academia. Aliás, você não precisa nem ir para academia. Você pode fazer tudo em casa. A pandemia foi a maior prova disso. Durante os 2 anos na pandemia, eu treinei exclusivamente em casa. Os alunos do STC treinaram exclusivamente em casa. Claro, a gente não podia ir para lugar nenhum. E eu mantive um corpo magro, bonito, saudável, tonificado, treinando em casa. As pessoas conquistaram as suas transformações corporais treinando em casa. Hoje, mais de 90% das pessoas que fazem o STC treinam em casa e têm resultados incríveis. Corpos magros, bonitos, definidos, e é isso, tonificado, né? Bom, antes da minha transformação, eu costumo falar, eu só deixava o dono da academia rico, né? Porque, como eu falei para vocês, eu me sentia uma pata. Eu entrava na academia, não sabia o que fazer direito, mas aos poucos eu comecei a me habituar. E aí, há alguns anos atrás, eu comecei a frequentar a academia. E hoje eu adoro. Hoje eu adoro. Eu me sinto bem. Mas se você falar, ai, Mari, não tem como encaixar a academia em casa, não tem problema. Não tem como encaixar uma academia no meu dia a dia, não tem problema. Você treina em casa, tá? E aí, esse é justamente o segundo mito, achar que treinar em casa não funciona, né? Eu tô aqui e todos os alunos do STC como prova que funciona. Tá? Dá tranquilamente, só que não adianta fazer de qualquer jeito e não adianta fazer qualquer tipo de exercício. Tem um exercício, o tipo de atividade certa para você fazer em casa, que vai fazer você queimar muitas calorias no treino e continuar queimando por até 48 horas. Tá bom? E é agora que a gente vai falar dessa atividade física que mesmo você que já treina, ou você que nunca treinou, é a atividade física que você tem que inserir no seu dia a dia para você conseguir ter uma maior queima de gordura. É uma sigla que chama HIIT. O HIIT, pessoal, é um dos meus treinos preferidos. É muito legal. HIIT é treino intervalado de alta intensidade. É o que os educadores físicos do STC recomendam. E é um treino que eu sou suspeita porque eu adoro fazer. Então, como é que funciona? O treino HIIT, ele é um treino que ele é muito intenso, mas ele é curto. É o treino que vocês têm feito com a gente, de manhã nas aulas. Aquilo é um treino HIIT. Então, olha só que legal. O treino HIIT, ele é um treino curto, mas intenso. Por quê? Ele aumenta muito uma taxa chamada EPOC, que é basicamente, vamos falar uma coisa uma maneira bem simples de entender, a quantidade de oxigênio que o teu corpo queima depois que a atividade física terminou. E essa EPOC, ela vai ser mais alta, claro, de acordo com a intensidade do treino, com a tua habilidade,
com a sua intensidade. Mas o que que é legal? Quando você faz uma atividade física HIIT, que é aquela que você alcança uma frequência cardíaca bastante elevada e logo volta, né? Então você faz 40, 30, 40, 50 segundos ou até 1 minuto em alta intensidade, a sua maior intensidade, descansa um pouquinho e volta a fazer isso, então você tem esse intervalado, né? Você sobe e desce, com uma intensidade bastante alta, você aumenta a quantidade de calorias que você gasta durante o treino e esse gasto intenso, apesar de ser curto, ele continua fazendo efeito por até 48 horas. E isso, pessoal, é muito legal. Porque às vezes você chegou até aqui e você não tem tempo, você não sabe o que fazer. Não tem problema. Você já viu aqui que tem as atividades físicas para você fazer. E isso é muito legal, porque te dá poder. Você não fica refém, eu preciso ir para academia, eu preciso deixar as crianças com alguém para poder ir para academia. Gente, imagina se a gente, todo mundo aqui que é mãe, quisesse pensar, gente, aonde que eu vou deixar meus filhos? Ou então vou deixar eles na televisão para eu poder ir para academia? Não, você pode fazer em casa. E vou falar mais. Eu sou mãe e eu amo treinar em casa e poder estar junto com o João. Por quê? É uma coisa que a gente pode fazer junto. Ele faz os exercícios comigo, ele faz o jeitinho dele, ele não consegue se concentrar, né? Como a gente se concentra, mas não importa isso. Ele faz o jeitinho dele, mas é o exemplo que eu tenho a oportunidade de dar para ele desde pequenininho, porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Provavelmente você está aqui por você, porque você quer transformar o seu corpo, transformar a sua vida, mas saiba que a sua coragem de estar aqui fazendo um desafio da transformação corporal vai impactar muito mais do que só você. Impacta a sua família inteira, principalmente se você tiver filhos. Porque, claro, o que que a gente quer que os nossos filhos sejam? Que eles sejam saudáveis, que eles sejam bem-sucedidos, que eles sejam resilientes, que eles sejam fortes, que tudo de bom a gente quer para os nossos filhos. E a atividade física é uma dessas coisas. Então, para você que é mãe, assim como eu, olha que lindo o exemplo que você dá para os seus filhos e para a sua família. Quando você se exercita, quando você cuida da sua alimentação. Parabéns, eu sei que não é fácil. Eu sei que muitas vezes a gente vai com 1 watt de energia do corpo. Mas parabéns, porque você está aqui e você está fazendo o que tem que ser feito. Não desiste, insiste, persiste, não desiste, esse caminho é seu. Para todo mundo que está aqui, é força, força, a gente vai chegar lá junto, tá? Então, o HIIT, galera, eu amo porque é rápido, eu não preciso sair de casa, não preciso de nenhum tipo de equipamento. Se eu quiser ter alguma coisinha legal, pô, sem dúvida. Tem coisas muito legais que a gente compra baratinho em lojas como Decathlon e tudo mais, é fácil da gente fazer, tá bom? Agora, falamos da melhor atividade. Mari, eu já treino. Insere o HIIT depois do seu treino. Seu treino tradicional, você faz o HIIT depois. Você vai ver que você vai pingar, transpirar. É até engraçado que quando a gente faz o HIIT e tá frio, você continua com o corpo quente por horas depois. Você fala assim, nossa, nem preciso de casaco. Você fica horas, às vezes você fica suando por mais tempo, e isso é muito bom, é o teu corpo que tá virando uma fornalha, tá queimando essas calorias, tá queimando essa gordurinha aí que você quer ir embora para aquela barriga bonita que você sempre quis aparecer, tá? Agora, que treinar é bom, a gente sabe, já vimos todos os prós e tudo mais, já tá bem claro isso. Mas me fala uma coisa, qual é a maior dificuldade das pessoas? Porque, gente, mesmo sabendo que é bom, por que que as pessoas não treinam? Por que que tanta gente tem dificuldade de treinar? Por que que você acha que isso acontece? Já parou para pensar nisso? Se você tá falando, ai, nossa, eu não consigo treinar, meu Deus, que difícil, não é só você não, viu? Apesar de eu ter falado para você, e falo isso embasado em ciência, que o seu corpo foi feito para estar em movimento, apesar disso ser uma verdade absoluta, o corpo não quer desgaste. O corpo quer, ó, sombra e água fresca. Lembra do que a gente viu ontem? Que antes a gente não sabia quando ia ter comida, a gente não sabia quando a gente ia se alimentar novamente. Pois é, o corpo também, ele pensa em economia de energia, olha só. Então é natural você querer ficar sentada assistindo Netflix e não fazer atividade física. Não pensa que é só com você, não. Não pensa. Mas vamos entender por que que as pessoas não treinam. E eu vou responder.
tenho quase 20 anos com isso, fazendo isso, gente. É porque é difícil criar um novo hábito. Imagina o cenário. Vamos entender por que que eu tô falando isso. Imagina a primeira vez que você tentou fazer exercício físico. Imagina lá, você faz volta, mini flashback. Primeira vez que você tentou fazer exercício físico, provavelmente você foi numa academia ou você começou a caminhar. Muitas pessoas, né, fazem a inscrição numa academia. E aí, logo no primeiro dia, você acha que tá tudo bem. Você tá animada, você tá confiante, você vai lá e fez o treino, show. No segundo dia, você acorda e, imediatista como somos seres humanos, olhamos no espelho e você já quer ver alguma evolução. Nada ainda, mas você sabe, né? Você sabe que é só o segundo dia, mas você continua. Só que no segundo dia, mais uma coisa acontece. Quem já tentou fazer atividade física, o que que acontece? Ai, dor. É, dor. Começam as dores musculares. Parece que você levou uma surra, mas você continua. Nossa, inclusive eu estava lembrando hoje mais cedo, né? Quando eu ganhei o João, tem os 40 dias de resguardo, né? E tudo mais. E quando eu voltei a fazer atividade física, gente, parecia que eu nunca tinha feito atividade física na minha vida. Parecia que um rolo compressor tinha passado em cima de mim e ia e volta, vai e volta. Nossa, quanta dor, meu Deus do céu. Então é a dor, né? Mas você continua. Uma semana depois, cheia de dor, você olha no espelho, aí você não vê diferença nenhuma. E aí você começa a falar para você mesma, mesmo que inconscientemente. Ah, isso não é para mim. Ah, e hoje eu não vou porque eu tenho que levar o cachorro para passear. Ah, hoje eu não vou porque tá garoando lá fora. Ah, hoje eu não vou porque acho que eu vou ficar resfriada. Ah, hoje eu não vou porque, olha lá, meu filho precisa de ajuda para fazer atividade, para fazer a tarefa da escola. Ah, aí depois, de um pouquinho mais, você fala assim: ai, tentei. Tentei, mas não é pra mim. Atividade física não é pra mim. E aí, nesse momento, gente, você tá com as dores físicas da atividade física e as dores emocionais do fracasso, de não estar vendo o resultado. E aí, o nosso ser imediatista ganha muitas vezes. O lance aqui, galera, é entender que um hábito é como uma semente. Você planta e tem que regar todos os dias um pouquinho, para que essa semente vai florescer e crescer. Porque na maioria das vezes, a gente tenta começar um hábito, joga as expectativas lá em cima, e quando a gente falha só uma vezinha, a gente acha que o problema é a gente. Que não dá, que, você tentou, eu tentei, não, vou ficar assim. Então, assim, quem aqui tem preguiça de treinar? Honestamente, coloca eu aí no chat. Ou você não consegue, já tentou, mas não vai, e fica naquela, começa e para, começa e para, começa e para. Vamos lá. Vamos entrar na parte das estratégias. Isso aqui eu quero que você esteja comigo. Se for necessário, você anota, tá? Primeiro, estratégia número 1. Se possível, eu sei que isso não é possível para todo mundo, mas se possível, treina no mesmo horário todos os dias, porque ter uma rotina estruturada é fundamental para o desenvolvimento e fortalecimento de novos hábitos. Existe um pedacinho no nosso cérebro, o córtex pré-frontal, fica bem aqui. Ele é o tomador de decisões. Ele está embutido a gente, embutido aqui na gente. E ele tem uma quantidade limitada de decisões por dia. Então, quanto mais clara for a sua rotina, quanto mais óbvia ela for, quanto mais fácil for de seguir, mais fácil de seguir. Vocês sabem que a gente fala muito de livros aqui. Outro livro que eu quero recomendar para vocês hoje é o Switch, do Chip e do Dan Heath. Eu não lembro como fala em português, mas Switch é Switch, do Chip e do Dan Heath. Inclusive, eu já li vários livros da dupla, são dois irmãos e eu recomendo todos, são excelentes. Tá? Então, primeiro, determina um horário todos os dias. Tá te ajudando às 7 horas da manhã com a gente? Ótimo. Continua, então, 7 horas da manhã. Beleza. Agora, o legal é que no STC a gente tem um clube. Um clube. Alguns alunos do STC participam do clube do STC, que é um negócio espetacular.
que tem treinos diários ao vivo com coach, é um grupo de foco diário. Meu, você tem que participar. O clube do STC é o negócio mais legal do mundo. É muito legal. É conexão forte todos os dias. Você sente que você tem suporte, você tem ajuda. É muito bom. Depois a gente fala mais disso. Segunda estratégia. Vamos começar pequeno. Gente, vem comigo. Quantas vezes você já não tentou começar jogando as expectativas lá em cima e aí quando a gente falha, a gente fica se sentindo mal? É porque você tentou começar grande. A gente começa a treinar com grande intensidade, achando que essa arrancada vai fazer a gente ter resultado mais rápido, resultado melhor, mas isso é um erro. E eu falo isso embasado em ciência, gente. Porque o segredo é começar pequeno. É muito mais importante você ter a consistência do que você ter grande intensidade que você não consegue manter. Então, o segredo é começar pequeno. E começar pequeno tira o peso do fracasso das suas costas. Você se cobra menos e você aproveita mais o processo. E isso é muito importante. Lembra que a gente falou ontem? Meu cérebro inconscientemente faz de tudo para me aproximar do prazer e me afastar da dor. Então, mais uma dica de livro, ó, tem mais um que eu queria, inclusive da próxima vez eu vou trazer os livros aqui para poder mostrar para vocês. Micro Hábitos, um dos livros mais legais, mais fáceis de transformação de hábitos que eu já li. Micro Hábitos foi escrito por um cara chamado B.J. Fogg. E por que que eu insisto para você começar pequeno, né? Porque nesses anos todos, milhares de resultados, eu posso comprovar para você que se você começa pequeno, você tem muito mais chances de desenvolver um novo hábito. Então começa pequeno. Ah, o que que é pequeno? Pequeno é pequeno mesmo. Pequeno, se você tem 5 minutos, que sejam 5 minutos. Se você tem 10 minutos, que sejam 10 minutos. E não dá para você falar para mim, Mário, eu não tenho 10 minutos. Você tem. Questão de prioridade aí. Eu acho que a gente já conseguiu deixar bem claro o quanto isso é importante para você, né? Então, 5, 10 minutos você tem, eu tenho certeza que você tem. Bom, quarta estratégia. Essa aqui eu não sei, essa aqui talvez seja um pouco difícil para algumas pessoas, mas tenta treinar de manhã, se possível, por dois motivos. Primeiro, os hormônios que a gente libera, eles deixam você mais feliz, mais confiante. Você começa o dia de uma maneira positiva, você começa o dia ganhando. É mais fácil de você seguir a dieta sem furos, sabia? Ponto para você. Você já começa o dia já ganhando. Então, isso é muito bom, tá? Segundo grande benefício, que às vezes, quando a gente deixa para fazer mais tarde, pode ser um desafio maior, porque você tem o cansaço de um dia inteiro de trabalho, e pode ser que você crie desculpas para não fazer. Tá? Se você só puder treinar à tarde ou à noite, ok, não tem problema. Mas aqui, ó, vamos fazer o seguinte: você não dá chance pro azar. Não dá chance pro azar, tá? Antes de dormir, você já deixa a sua roupa de treino separada. E quando eu falo roupa de treino, é tudo, desde a calcinha, meia até o elástico de cabelo, relógio, se você for usar o teu reloginho já carregado, você já deixa prontinho. Porque assim que você chegar em casa, a primeira coisa que você vai fazer, antes de colocar roupa para bater, antes de arrumar o jantar da família, antes de qualquer coisa, você vai se cuidar. Sabe por quê? Porque quando você se cuida, você vai ser uma versão melhor de você mesma para toda a sua família. Você vai ser uma versão melhor de você mesma para qualquer coisa, inclusive no seu trabalho. Ah, eu tô com o trabalho atrasado. Vai fazer atividade física. Você vai oxigenar seu cérebro, você vai melhorar a tua capacidade de análise, você vai melhorar a tua capacidade de concentração, você vai se sentir outra pessoa completamente diferente, tá? E aí, pessoal, eu queria falar com vocês sobre um tipo de atividade, mais um tipo de atividade física, especialmente para as mamães. Mas se você nunca teve filho, me escuta aqui também. Existe uma. Quando a gente gesta, quando a gente tem um filho, a gente tem. Obviamente, né, a barriga cresce, vem para frente bastante, né? E a gente tem uma separação dos músculos do reto abdominal. Essa separação é natural, ela acontece. Quando você tem um sobrepeso muito grave, ela também acontece. E aí, quando volta, às vezes não volta da maneira correta. É normal a gente ter diástase. O
que é essa separação dos músculos do reto abdominal. E a diástase, ela é muito perigosa, porque não é só sobre você não ficar com a cintura fininha, sobre você ter o estômago alto, ficar aqui inchado, não é só isso. Diástase é perigosa, porque ela pode te dar dor nas costas, ela pode prejudicar a sua postura, você vai ficar com aquela postura assim, sabe? Não, acho que é uma postura de bailarina, a postura bonita, altiva, né? Bonita. E existe um tipo de atividade física que chama hipopressivo, que é maravilhosa. Eu fechei a minha diástase, eu tive um pouquinho de diástase, não foi muito, foi só 1,5, que é o natural, que é o que acontece com a grande maioria das mulheres, e eu fechei a minha diástase com atividade física do hipopressivo. É claro que existem casos que são cirúrgicos, que ficam muito distantes, mas é muito importante a gente ter um olhar para isso. Isso também é para a nossa longevidade, pessoal. Quando a gente pensa em envelhecimento saudável, a atividade física como hipopressivo vai fortalecer os músculos do assoalho pélvico, então, para a gente evitar ter aquele escape de xixi, né? Fortalece os músculos do assoalho pélvico e isso é muito, muito importante, tá bom? Agora, melhor do que a gente falar sobre atividade física, eu tenho duas mulheres incríveis que são mães para a gente falar sobre o que acontece no corpo de uma mulher quando começa a fazer atividade física, que eu acabei de falar para vocês. Então, a primeira convidada que eu vou chamar é a Thaís. A Thaís tem 2 filhos, tá? Quero muito que você conte para o pessoal aqui como é que foi essa jornada. Porque, assim, quando a gente olha para você hoje, a gente fala assim: que beleza! Sempre foi magrinha, deve treinar a vida toda, né? Olha só que maravilha. Mas, para quem conhece um pouco mais da história da Thaís, é diferente. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês verem a Thaís. Quem fala para mim, eu era falsa magra, tal, eu tinha só a barriguinha para perder, dá uma olhadinha no resultado dela. Mas teu microfone tá no mudo, liga aí para mim, por favor, para a gente conseguir te ouvir. Vamos ver se deu certo agora. Ligou? Agora deu certo. E aí, você tá Então, bem? então, pessoal, boa tarde. É um prazer estar compartilhando meu resultado aqui com vocês, né? Ouvindo a Mari falar, eu ficava relembrando da Thaís de antes do STC. E quando eu iniciei o meu processo, né, lá em 2021, eu já tinha passado dos 30 anos, já tinha tido 2 filhos, né? E eu já estava meio desacreditada em conseguir ter um bom resultado. Por quê? Porque eu não tinha um peso muito alto lá na balança. Só que eu não me Hum. sentia bem com o meu corpo. Eu tinha muita gordura localizada, principalmente na região do abdômen, a famosa pochete. Não sei se a mulherada aí, depois que foi mãe, Ah, ficou, né? de Com cada aquela 10, 8 reclamam da pochete. Exato. E aí eu tentava algumas coisas por conta e até eliminava peso na balança, mas a barriga, que era o que me incomodava, eu não conseguia eliminar. Eu acabava ficando flácida e uma série de coisas. Me sentia Uhum. sem energia, sem disposição, né? Eu pensava, nossa, se com 30 anos eu me sinto assim, quando eu estiver lá nos meus 50, eu vou estar lá numa cama, não sei de que maneira, né? E aí conheci o protocolo, então, né? Já fazem 4 anos, né? Iniciei em 2021 e aliando uma boa nutrição com atividade física feita em casa exclusivamente, eu consegui eliminar 12 quilos de gordura corporal. Para Olha mim aí. foi assim inacreditável, né? Eu jamais imaginava ter um resultado desses, né, Mari? Porque eu não era uma pessoa sedentária. Eu fazia uma caminhada ou outra. Eu achava assim que uma caminhadinha ia resolver meu problema. E eu não entendia por que eu não Sim. emagrecia. Aí. E aí, então, o HIIT foi uma maravilha, né? Porque aí eu comecei a me regrar. Eu acordava cedinho, com 2 filhos, né? Então eu pensava assim: eu vou levantar, vou acordar antes de todo mundo da casa. E aí, muitas vezes, eu até tenho que dar risada, né? Eu falo assim, muitas vezes eu não tinha o ânimo de tirar o pijama para treinar. E eu levantava, eu treinava de pijama, porque era inverno, era frio. E aí depois Ah, eu ia pro meu banho, começava o meu dia super animada, né?
E foi assim maravilhoso porque o meu objetivo inicial era assim. Eu lembro que eu falei para minha coach: se eu conseguir tirar 5, 6 quilos aqui da minha barriga, eu vou estar feliz. Né? E ao total foram 12 quilos. Tive fortalecimento da massa muscular, né? Com atividade física, uma boa alimentação. Então, assim, é incrível. Por isso que eu digo assim, ó, confiem no processo, sigam direitinho, que eu tenho certeza que vocês vão ter um resultado ainda melhor do que estão esperando. Ai, que linda. Gente, e assim, é impressionante. Olha só, um corpo magro, bonito, tonificado, o cabelo, coisa linda. Você vê aqui a perna toda definidinha, aqui o bumbum redondinho. Gente, essa foto aqui eu adoro. Porque assim, olha a mudança na postura, sabe? O bumbum parece que subiu. Olha que bonito, que redondinho aqui. Olha. É lindo de ver, é lindo de ver. Parabéns, tá? Você tá maravilhosa. E agora tem mais de 40, né? Você tá com mais de 40, não tá? Eu já vou para trinta e Ou não? seis agora, quase 40. Ah, quase 40, quase 40. Quase Confundi. 40. Quase 40, quase 40. Não, maravilhosa. Parabéns. Obrigada, tá, por Obrigada. compartilhar. Agora, vimos o resultado da Thaís, ex-falsa magra. Agora eu quero apresentar para vocês uma mulher. Gente, a hora que eu vi a barriga dela, eu falei, coisa mais linda. Só que vocês precisam ver a barriga dela adiante, gente. Elô, liga sua câmera, liga seu áudio e conta o milagre. Porque olha só que coisa linda, gente. Corpo magro, bonito, saudável, treinando em casa. Olha isso. O que aconteceu com essa Elô de antes para essa de Tarde. agora, mulher? Boa tarde, pessoal. Bom, aconteceu que eu me permiti, né, Mari, a fazer o STC. Graças a Deus, eu tenho muita gratidão aqui pelo sistema. Me permiti, fiz tudo certinho aí que a minha coach me passou na época, né? E eu estava conversando, né? E quando eu converso com as pessoas para falar sobre o meu objetivo, eu falo assim: olha, gente, se eu for falar sobre a minha vida aqui no processo de emagrecimento, dá uma novela, porque a minha vida inteira eu vivi de dieta, a vida inteira. E Uhum. aconteceu exatamente isso comigo quando eu fiz 30 anos, Mari. Fez Hum. uma década, né? Virou. Eu estava desanimada, sem ânimo. E eu lembro que minha mãe chegou para mim e falou: minha filha, vai na endócrina, pode ser problema aí com alguma coisa, com a tireoide, enfim, faça alguns exames. Fui, né? Porque ela tem problema, então fui na endócrina, fiz todos os exames e realmente não tinha nada, graças a Deus, né? E ela falou uma Sim. coisa para mim que ficou ecoando na minha cabeça, Mari, e nunca mais saiu. É porque você fez 30 anos. E é o que a Thaís acabou de falar. Eu parei para pensar e aquilo ficou martelando na minha cabeça. Meu Deus, eu fiz 30 anos e eu, né, não tô mais com metabolismo igual como era antes. Imagina quando eu ficar com 50, 60, 60, enfim, né? Eu quero, né, ter uma qualidade de vida melhor, quero chegar velhinha bem, né? E a gente precisa, então, trabalhar, né, para chegar lá muito bem. Então, eu sempre, né, gostei de fazer atividade física, sempre fiz exercícios, fazia caminhada, fazia hidrobike, uma hora e pouco ali no meu dia a dia. E aqui no STC eu aprendi, né, que não precisa muito. O poder de todo dia um pouquinho, a gente consegue sim fazer, ter a sua transformação, ter o seu resultado. E há 4 anos eu Sim. venho mantendo. Hoje eu, na verdade, quero melhorar. A gente sempre quer melhorar, quero subir minha massa Ah, muscular. Então a gente consegue sim em casa. E tudo que você falou ali, Mário, das estratégias, eu estava anotando novamente. E realmente é isso: começar pequeno, fazer todo dia um pouquinho, que a gente consegue sim o resultado. Então eu só tenho que agradecer, né? Eu tinha também, eu era muito, não era muito gorda, eu era falsa magra também. Eu tinha um percentual de é. gordura muito alto e eliminei aí 10 quilos em 3 meses e, como eu disse, há 4 venho mantendo e hoje eu quero aumentar a minha massa muscular, aumentar, melhorar, né? A gente sempre quer estar melhorando É. também. Mulheres, mulheres. A gente Obrigada, sempre está Elô. insatisfeita. A gente quer dar aquele extrinha, né? Melhoradinha, melhoradinha.
É isso aí. Mas É tá isso. maravilhosa. E obrigada, Elô. Sim, Obrigada por obrigada. compartilhar, viu? E ó, olha só que legal. Então você viu que a gente trouxe, a gente viu duas pessoas bem diferentes. A Thaís, que não fazia atividade física, e a Elô, que já fazia atividade física. Então, qual que é a diferença? Um protocolo completo e a atividade física correta, né? A Elô adicionou o HIIT na os treinos do STC na rotina de atividade física dela. Então, agora, pessoal, é o seguinte: a gente está finalizando, só que amanhã é uma das aulas mais importantes e eu preciso que você entenda isso. Porque se você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que força de vontade é importante para você chegar no seu objetivo, no corpo que você sempre quis? Porque se você acha, está muito enganada, mas muito enganada. Não é o caminho, não é força de vontade que você precisa. E amanhã é justamente o que a gente vai falar. Gente, amanhã é uma das minhas aulas que eu mais gosto, é um dos temas que eu mais gosto de falar, porque isso me quebrou por dentro e me fez pensar de uma maneira diferente, que foi uma das coisas que realmente fez a diferença. Então, ó, dois compromissos amanhã, tá? Primeiro, 7 horas da manhã, a gente tem o nosso super treino. Eu sei que vocês estão gostando, né? Que tá super legal. E depois a gente tem uma aula, a gente vai falar sobre força de vontade. Como você não vai depender da sua força de vontade para chegar no corpo que você sempre quis. Tá bom? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que vocês estejam gostando, eu espero que vocês estejam curtindo, aproveitando. Vem para cá de cabeça aberta, anota, coloca em prática, tira foto, manda para o seu coach. Você vai ganhar uma sessão de mentoria com um coach certificado do STC. Gente, isso é maravilhoso para todo mundo aqui. Assim, capricha, faz. Porque se a vontade está aí dentro, de você emagrecer e ter um corpo que você tem orgulho, que você se sente bem, aqui a gente vai mostrar para você o caminho, tá bom? Então, que você tenha um dia maravilhoso e amanhã temos os nossos encontros. Primeiro treino e depois a nossa aula sobre força de vontade, como não depender dela. Um beijo enorme, a gente se vê amanhã. Beleza, já encerrei lá. Até mais, amor. Amor, deixa eu te falar, não fica pro